Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 23 de janeiro, quinta-feira. É a terceira vez que eu estou tentando gravar e não consigo, o celular está esquentando. Nós vamos falar sobre o tema Welcome to the Reality, ok? Seja bem-vindo à realidade. Diante de tantos paradoxos que já vivi, tanto aqui como nos Estados Unidos, uma máxima tem me inclinado a viver a título de sobrevivência e força para ajudar o outro. Tenho feito com o coração compungido e até mesmo com lágrimas nos olhos. Se você quiser reverberar a voz da cruz, tá? Deixe de viver para si e viva para o outro. Se ninguém acordar para essa necessidade, o outro morre de vez num processo de muita dor e angústia. Pense nisso e faça acordo comigo. Do contrário, você pode ser o próximo, tá? 2 Coríntios 5:15 diz: os que vivem não vivam mais para si. Paulo falando. Romanos capítulo 14:7 diz, de novo Paulo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. De novo, notem que os filhos surgem para prevalecer o propósito da eleição, do chamado. Os gêmeos estavam ainda no ventre da mãe, nunca haviam pecado, e Deus escolheu um e rejeitou o outro. É nessa hora que você entende que não depende de obras, é pela graça. Romanos 9:13 diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, terá um filho, e não ela somente, mas também a Rebeca. Ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, ou seja, eles não tinham pecado, mas só de nascer nessa terra você já nasce morto, espiritualmente falando, tá? Para que o propósito não fosse de obras, mas da eleição, da graça, tá bom? Por aquele a quem chama, já foi dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Fazer o quê? Você tem que perguntar para Deus se você não gostou. Tem gente que não sabe que está no corredor da morte, apenas porque esmigalhou a cana quebrada, apagou o pavio que fumega, tá? Oprimiu os desvalidos e aumentou a dor do outro. Notou que você não consegue mudar? Pois então, não tem mais volta. A sentença já foi dada, a não ser que ocorra um milagre. Mas esses são difíceis, tá? De acontecer. O próprio Jesus falou: posso transformar aquelas pedras ali em filhos de Abraão, e daí? Ele pode, né? O texto de Provérbios 22:23 diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Percebeu? Quantas vezes a gente faz isso, né? No dia a dia, quando você entra na frente da sua colega de trabalho, fala mal dela para a sua gerente, você está roubando ela, tá bom? Então, não é só roubar assim como a gente imagina, não. A palavra de ordem é paz, mas as entrevistas, saídas de aula, palanques, púlpitos, TVs, internet, etc., o foco é uma guerra invisível com pessoas como você e eu, que habitam
nesta terra que existem e não podem ser ignorados, porque existe, porque existe, ignorados porque existe, faça a diferença. Vamos para a rua, Brasil, vamos proclamar o nome do Evangelho, né? Salmo 35, 20 diz assim: não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra, sem quebra-molas, apenas uma via para a eternidade. As placas de sinalização é a sua palavra, sempre avante. Salmo 119, 65 diz assim: grande paz tem os que amam a lei, para eles não há tropeço. É comum a gente ouvir essa frase, né? Dias difíceis, parece que estamos no fim do mundo, e estamos mesmo, tá? Sim, vinculamos as dificuldades da vida como fim, como morte, como o fim de toda e qualquer possibilidade de recomeço. Mas o prenúncio das dificuldades está em ter no mundo, e aí é que mora o problema: homens amantes de si mesmos. E mais 19 pecados, você está todos eles agora. Olha que interessante. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tá? A palavra difícil aí é kalepos, que em Mateus 8:28, lá daqueles homens que ficavam lá nos cemitérios gadarenos, né? A palavra sai furiosos. Só se repete 2 vezes no Novo Testamento. Primeiro, egoístas. Segundo, avarentos. Vai ver se você conhece gente assim. Terceiro, jactanciosos, né? Ostentadores. Quarto, arrogantes. 5, blasfemadores. 6, desobedientes aos pais e às mães. 7, ingratos. 8, irreverentes. 9, desafeiçoados. 10, implacáveis. 11, caluniadores. 12, sem domínio de si, sem domínio próprio, né? 13, cruéis. 14, inimigos do bem. 15, traidores. 16, atrevidos. 17, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres, dos entretenimentos, do que amigos de Deus. Você percebeu como que os barzinhos enchem, né? Olha só, tendo 19, né? Agora o último, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Quer mais gente que tem forma de piedade daqueles que se dizem ser cristãos? Quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está no lamaçal, né? Foge também destes, diz o texto, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Esse mulherinhas no diminutivo é uma forma de deboche dessas pessoas, tá? Sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento. Já viu gente que aprende sempre e não aprende conhecimento? É aquele pessoal que vai para a igreja normalmente, vai no sábado, no domingo, tá? Vai na escola dominical ou na quarta-feira, mas nunca aprende. Que Deus abençoe você, te renove suas forças e te use para a glória dele. Lembre-se, welcome to reality, ok? Seja bem-vindo à realidade. Amém.